Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Felizes são aqueles que frutificam, propagam, compartilham o amor do Pai a 30, 60, 100 vezes mais. Senhor, nós te agradecemos aqui, Pai, por mais um dia de vida, por estarmos de pé. Graças ao Senhor, sabemos que o maior milagre de nossas vidas é poder inalar e exalar este ar que o Senhor nos deu, que o Senhor nos concedeu em mais um dia. Esse dia é o melhor dia de nossas vidas. Que dentro das nossas dificuldades, das nossas limitações, não venhamos desistir jamais. O dia mal, a gente sempre fala aqui, já vem vencido por esse amor, por esse reino inabalável, Pai. Nós te agradecemos pelo dia de ontem, pelo sono e pelo dia de hoje, que já é o melhor dia. Toda dádiva, todo dom perfeito desce do Pai do teu Espírito, o Pai das luzes, que sobre ele não há sombra e nem variação. O salmista Davi disse assim: Pai, ensina-nos a contar os nossos dias, que venhamos alcançar um coração sábio, a sabedoria que vem do alto. Eu sempre recito Gálatas 5,16, e nesse momento estamos alimentando o Espírito e mortificando a nossa natureza humana. O fundo musical diz: Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por toda a vida. O próprio salmista Davi disse: O Senhor é meu pastor, ele não falta. Não é nada me faltará. No original está ele não falta, porque se fosse nada me faltará. Eu já expliquei aqui algumas vezes, falta tudo. Ele não falta comigo, ele me sustenta, ele me ensina a silenciar, ele me ensina a ser prudente, ele me ensina a ser nocivo como as pombas, ele me ensina a manter-se firme em direção ao alvo. O alvo são os bens materiais? Não, o alvo é ele. Consequentemente, com a força que ele nos dá, a gente vai seguindo o cursor da vida. Agradecendo todos os dias é importante. Então, quando eu disse sobre a carne luta contra o espírito, eu sempre falo, Gálatas 5,16, e muitas vezes, na maioria das vezes, como eu disse, eu ia falar essa semana sobre as coisas são simples e a gente dificulta. E um sentimento de inveja, ele está em mim, está em você. Aí eu não tenho inveja, não. Você não brota mais o sentimento de inveja. Ele está a partir do momento que você não alimenta esse homem espiritual, que você não entende, né, que você não busca entender que aquilo que não é seu não convém, e você acaba propagando, disseminando a inveja. Eu estava ontem meditando na carta de 1 Samuel, livro muito bom do profeta, para a gente não como doutrina. Doutrina são as cartas de Romanos a Hebreus, que é a doutrina do Evangelho da graça de Deus, que ainda assim temos que esmiuçar, analisar, porque ali é cultura, há coisas que não se empregam em nossas vidas. Mas aqui em Samuel tem a história do rei Saul. Eu quero falar hoje sobre o sentimento da inveja, que não está somente naquele que é distante, né? Na verdade, não está naquele que é distante. O distante ele até inveja o que é seu, mas o invejoso ele está próximo de você. O invejoso ele está te acariciando. O invejoso, se você não tiver o discernimento do espírito, ele verdadeiramente engoda, te engana. O rei Saul, Deus dá uma ordem ao rei Saul. Vai até os filisteus e Deus, exercendo o propriamente dito o juízo, né? Exercendo o que havia no primeiro século da era cristã,
Ela olho por olho, dente por dente, os filisteus. Saul junta os homens e vai até o povo dos filisteus e acaba com eles, certo? Só que chega lá, Saul pega, faz o que Deus mandou e traz um sabor a mais vindo por ele. O que é que ele faz? Ele pega os despostos, as coisas dos filisteus e traz para ele. Deus, onipresente, entende, dá uma ordem a Samuel que Saul não seria mais o rei. E Saul pede perdão e ele envia Samuel ao pai de Davi, que eu não lembro agora, deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver se eu lembro, deixa eu ver se eu consigo aqui. Davi ungido, sucedeu Eliabe. Vai até a casa de Jessé, lembrei. Vai até a casa de Jessé. Samuel vai lá e vê Eliabe todo fortão e acha que é Eliabe. Olha só como são as coisas, né? E Deus diz: olha, porém, Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque o Senhor tem rejeitado. O Senhor não vê como o homem vê, o Senhor sonda os corações. E Davi estava lá, cuidando das ovelhas e tal, ele chama Davi. Só para resumir, Davi vai até Saul, porque Saul já estava atormentado. Deus envia um espírito. Enviar um espírito, espírito está com E minúsculo, não é enviar um ser espiritual que adentrou em Davi, em Saul e deixou ele atormentado. Enviar um espírito é um sentimento que Saul estava tendo, atormentado, perturbado, porque não seguiu o cursor, não seguiu, não obedeceu. E muitas vezes acontece isso conosco, a gente quer uma coisa, Deus fala, é por aqui. É por aqui, Jonas. Jonas não. É por aqui, Jonas. E acontece que Jonas sofre o que? A disciplina de Deus. Assim foi com Saul. Só que daí Saul pede para que Davi toque a, a harpa, e toda vez que Davi tocava, acalmava ele. Você vê que as emoções dele estavam agitadas, atormentado. Ele não conseguia ter mais paz. Deus enviou um espírito, um estado de espírito nele. O daimon dele estava ativado. Ele não conseguia ter mais paz. E isso tudo dentro do quê? Da desobediência, e agora entra a inveja. E aí, Davi, temente a Deus, seguindo o seu cursor reto, e Davi conseguiu, né? Foi a uma guerra, conseguiu, foi a outra, conseguiu, e teve um dia uma certa festa. E as mulheres que estavam lá, elas cantavam assim. Presta atenção que é no detalhe que a gente pergunta às vezes, o que é que eu tenho que as pessoas fazem isso comigo? Você é temente a Deus, você não é melhor do que ninguém. Você apenas segue o cursor como Davi seguia. E as mulheres dançando, está lá em Samuel 18, versículo 17. Capítulo 18, versículo 17. E as mulheres dançando e cantando respondiam assim umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi feriu os 10 milhares, ou seja, a mais. E aquilo brotou total inveja em Saul. E Davi conduzia com prudência todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. O Senhor ele nos guia para que a gente venha seguir com prudência. E muitas vezes a gente desobedece como Saul, e Saul acaba sendo atormentado e tem um sentimento de inveja por aquele que fazia o quê? Aquele, ele ele apenas tocava a harpa, estava fazendo parte do exército de Saul, mas Saul, quando viu o pessoal enaltecendo Davi, o sentimento de inveja veio. Ele tentou inúmeras vezes matá-lo. Ele deu a sua filha como para casar com Davi e ele ia jogar ele aos filisteus. Só que Deus estava com Davi. Quando aquele sentimento de inveja brotar, porque pode brotar em mim e em você, não deixe. Não deixe. Não se submeta às paixões da nossa natureza humana. Se fulano entrou na empresa agora,
e ele conseguiu um, um aumento salarial, conseguiu que o seu cargo fosse outro, siga em paz, siga o cursor, seja prudente, não deixe que a inveja brote. Só porque as mulheres falaram, Davi, porém, 10 milhares a mais, 10 vezes a mais. E Saul brotou o sentimento de inveja, desobediência lá atrás, o atormento veio, Saul estava seguindo o caminho direitinho, mas ele deixou que a inveja o dominasse. E o invejoso não é aquele que está a 1000 léguas. O invejoso não é aquele que professa outra religião. O invejoso é aquele que anda com você, é aquele que você abre a porta de casa, é aquele que passa a maior parte quando no trabalho com você. É aquele também que possa ser o seu cônjuge, que está ali, diz que está junto, mas não está. Vive mais a emoção do que a razão. Muitas vezes está ali esperando que aconteça algo para dizer, viu o que eu disse? Isso acontece com amizade, relacionamento conjugal, com familiar, no ambiente de trabalho. E o próprio Davi recita estes 2 versículos aqui. Salmo 55, verso 12 e 13. Pois não era o inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Não era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem igual, meu guia e meu íntimo amigo. Que Deus lhe dê discernimento de espírito para que você venha ter sabedoria em saber que isso acontece no seu trabalho, que isso pode acontecer comigo, brotar um sentimento de inveja com um amigo meu, com a minha esposa, com um familiar meu, porque ele conseguiu algo que eu não consegui e nós estávamos no mesmo caminho. Nada, meu amigo, siga o seu cursor. Ah, eu não tenho inveja. Às vezes você nem percebe e sai imperceptivelmente. E isso você dificulta a sua caminhada. Ah, que Deus abençoe, que Deus te ilumine, que Deus fortaleça aí na hora do almoço. Olha para ali. Chegou agora e já está ali. Ó. Se foi lícito, se foi pelo caminho certo, louvado seja Deus. Se não foi, o mal cai por terra. Olha o que aconteceu com Saul. Davi tocava a harpa para ele, estava ali no exército. Quando Davi começou a se destacar, Saul deixou o sentimento de inveja brotar, já estava atormentado pela desobediência com Deus e arquitetando para matar. Ele conseguiu? Não, porque Davi se mantinha firme e o Senhor estava com ele. O Senhor está contigo. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você precisa seguir o cursor. Não adianta você chegar ali, por que você está fazendo isso comigo, que não sei o quê. É aquilo que ela quer, é aquilo que ele quer. O mal, ele cai por si só. Eu já passei por inúmeras situações, inclusive com os meus sócios, e a gente falou assim, rapaz, a verdade sempre vem à tona. Porque as pessoas me vê dentro do carro, né? Às vezes me vê passando, vê você passando e fala, olha para ali, tá tirando onda, não sei o quê, aquilo outro, aquilo outro. Ali é sentimento de inveja. Que às vezes você se pergunta assim, o que é que eu tenho que aquela pessoa não tem? A paz que excede todo entendimento. Você segue o cursor de Deus. Você olha para as coisas que são de cima e não para as coisas que são da terra. E às vezes você se pega, não, eu não tenho um iPhone 16, eu não tenho um carro com teto solar, eu não tenho uma conta bancária, eu sou simples, humilde de coração, mas contemplo o Pai. Davi cuidava de ovelhas. Samuel viu Eliabe. Deus disse, eu sou um do coração. Às vezes você está no seu trabalho, no seu ambiente familiar, com os seus amigos, e do nada, que a gente diz que é do nada, levanta-se um, levanta calúnia, levanta insulto, e você se mantém firme. Se mantenha firme diante de Deus. Não deixe se levar pela natureza humana, porque daqui a pouco, esse sentimento de inveja que eu estou falando aqui, daqui a pouco eu estarei florando esse sentimento de inveja, se eu não mortificar a carne e alimentar o espírito. Que esta graça que nos fortalece todos os dias, nos dê discernimento de espírito, para que a gente venha saber lidar com as diversidades da vida. E o inimigo íntimo é aquele que está próximo de você.
Você vai excluir ele com sabedoria? Beleza. Mas o mal cai por si só, vai desvaneando por si só. Ele vai entendendo que ali não dá para ele. Eu não estou conseguindo. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir de maneira nenhuma. Como você está falando isso, meu irmão Sandro? Porque todos os dias tem esse levante lá no meu trabalho. Porque o mal cai por si só. Só se mantenha firme. Ele vai caluniar até a coisa errada que ele vier a fazer para que você caia, vai dar certo. Ele vai, eu não estou conseguindo. Claro, mano. Não brinca com Deus. Louvado seja Deus em nossas vidas. Graça e paz. Curtam, compartilhem. Estamos juntos, firmes e fortes, para mais um dia, o melhor dia de nossas vidas. Prudentes e nocivos como as pombas. Até amanhã, permitindo o Papai do Céu, e cremos que Ele irá de permitir.